Olá, meus amigos! Sejam todos bem-vindos. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Jefferson Arruda e este é o canal Juízo Econômico. Juntos tratamos de assuntos relacionados à economia, finanças, renda variável, renda fixa, programas de pontuações, cartões de crédito, milhas, tudo aquilo que de certa forma envolve o seu dinheiro. No vídeo de hoje, pessoal, um vídeo bem interessante, bem legal. Estava conversando com alguns amigos e vi que ainda existe muita dúvida com relação à amortização de financiamento. Será que vale a pena fazer amortização? Será que não vale a pena? Em quais situações que realmente você tem vantagem em fazer amortização e quais situações que não vale a pena? É isso que eu quero trazer aqui para vocês, algumas situações para vocês avaliarem e tomarem a decisão se realmente vale a pena fazer a amortização do financiamento. Nesse vídeo, pessoal, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, compartilhar algumas experiências e vocês vão tomar a decisão junto comigo aqui no final desse vídeo se realmente vale a pena e em que situações que vale a pena. Então bora lá pro vídeo, pessoal. Então, pessoal, falando sobre a amortização, tem algumas coisas que a gente precisa estar antenado no cenário financeiro para você responder essa pergunta. Primeira questão é o seguinte: você tem ali uma taxa de juros muito elevada? Eu pago 10% de financiamento. É uma taxa consideravelmente alta, mas será que se eu fizer uma amortização e diminuir o valor da minha parcela, diminuir ali o valor dos juros que eu vou estar pagando, eu estarei fazendo um bom negócio? É isso que eu quero trazer aqui para vocês, algumas reflexões, tá? Vamos lá. Eu tenho financiamento, pessoal, lá de 2018, quando foi que a gente se mudou aqui para esta casa. Eu tinha um apartamento, né, junto com a minha família, e nós tocamos lá, né, demos de entrada e mudamos para cá. A minha taxa de juros, quando eu fiz isso, era de 9,76, se eu não me engano. E aí o que aconteceu, pessoal? Sempre acompanhando ali o mercado financeiro, principalmente ali depois de 2020, eu fiquei antenado a algumas questões que são bem importantes com relação a juros, tá? Então, quando teve ali o cenário da Covid, a pandemia, a taxa de juros a gente viu que a taxa Selic do Brasil foi a 2%, então a menor taxa histórica. E aí, consequentemente, os créditos, os financiamentos, eles também diminuíram essa taxa. E aí, o que eu fiz nessa época, pessoal? Eu ameacei de fazer a portabilidade para um outro banco que me oferecia uma taxa melhor, e aí o Banco Bradesco, ele cobriu essa taxa, eu mantive meu financiamento no Banco Bradesco, hoje agora com uma taxa de 6 e pouquinho, que é uma taxa bem mais atrativa. Então, deu uma diferença significativa no valor que eu pagava da parcela. Então, o meu financiamento, coloca aqui 7%, vamos colocar 7% ao ano de juros. E aí você me pergunta, Jefferson, e vale a pena fazer a amortização do financiamento? Eu vou te falar o seguinte: hoje nós temos a taxa de juros do Brasil, que é a taxa Selic, a mais de 13%, 13,25%, o que é uma taxa bem elevada. E se você tem o financiamento abaixo aí de 10%, 11%, você tem que dar uma avaliada para ver se vale a pena você fazer a amortização. Por quê, pessoal? Se você tem um dinheiro, né, você recebeu, você tem 10 mil reais e aí você quer aplicar esse dinheiro e fazer ele render. E aí, por outro lado, você tem o financiamento ali que tem todo mês ali essa parcela e você quer diminuir essa parcela ou quer acabar o quanto antes com ela. Então você pega 10 mil reais e você vai calcular. Se você amortizar do seu financiamento, quanto que você realmente vai estar ganhando? Se você pegar esse mesmo valor e investir, quanto que você vai estar ganhando? E o que eu faço uma analogia com vocês é o seguinte experimento. O experimento de 1 ano, 2 anos ali no máximo, que é a situação hoje do Brasil com uma taxa de juros alta, tá? Basicamente, nós temos 2 cenários para amortização. Então, nós temos a amortização pelo saldo devedor. Então, você vai pegar esses 10 mil reais e vai abater lá da sua dívida. Então, você tinha 100 mil de dívida do imóvel, mais tanto de juros lá que compunha a sua parcela total. Você vai pegar 10 mil e você vai diminuir lá do valor do seu imóvel, né? Em 100 mil, se você tirar 10, vai ficar 90 mil e os juros vão ser calculados em cima do 90 mil. A outra possibilidade, pessoal, é para diminuir a parcela. Então, você vai diminuir a parcela do mês corrente, de todos os meses, para amortizar essa dívida. Então, você precisa de fôlego, você diminui a parcela. Se você quer quitar o quanto antes,
você antecipa o financiamento lá no saldo devedor. Então são as duas possibilidades que você tem que é a mais comum. E eu quero fazer uma analogia com você, que é a de diminuir, né? Então vamos amortizar realmente a dívida, eu quero liquidar o saldo devedor, né? Eu vou tirar 10 mil lá do saldo devedor, então ao invés de eu dever 100, eu vou estar devendo 90 mil e os juros vão ser calculados em cima disso. E aí a gente vai fazer uma análise, né? Os juros que você vai estar ganhando, então deixando de pagar, será que ele é mais vantajoso do que a sua rentabilidade? Eu adianto para você que não, pessoal. Se o teu financiamento é ali na faixa dos 10%, o que é consideravelmente alto, se você antecipar o valor financeiro da amortização do saldo devedor, ainda assim, se você investir esse dinheiro da maneira mais segura possível, você vai estar ganhando mais, tá? Um exemplo é o Tesouro Direto. Se você pegar o seu dinheiro, né, pegar esses 10 mil e investir lá no Tesouro Direto, né, você pode colocar ali na taxa Selic. Você vai colocar por um período de 1 ano, por exemplo, e aí você vai ter uma rentabilidade maior do que esses 10%. Então dá quase 11% de rentabilidade. Logicamente que esse é o cenário atual, pessoal. Então, se você investir 10 mil para 1 ano, você vai ganhar ali quase que 11 mil reais. Você vai ganhar R$ 1.000 a mais praticamente. E 11 mil reais você pode utilizar para amortizar no ano que vem da sua casa, né? Então você vai estar ganhando mais esse tempo. Então, ao invés de você deduzir e ganhar 10% de desconto, por que eu não aplico e ganho 11% de rentabilidade? E aí lá na frente, se o cenário mudar, aí sim você quita, né? Você antecipa, você negocia a sua dívida. O importante é você entender que se você está tendo 10% de juros de financiamento, vamos considerar que você teria esses mesmos 10% na amortização. Porém, quando você olha para um investimento, você vai estar ganhando 11%. Então, ao invés de você pagar 10, né, ter o benefício de 10, vamos pensar assim, você vai estar ganhando 11, então você vai estar ganhando 1% a mais. Então, por esse motivo, o investimento ele é mais vantajoso. E aí, se a taxa de juros diminuir, aí você repensa, opa, agora a taxa de juros veio para 12%, está quase igual ali, eu não quero mais fazer isso. Você resgata o teu valor investido e aí você antecipa as suas parcelas. Então você vai ter o mesmo benefício de antecipação do saldo devedor, só que agora em vez de você ter os 10 mil, por exemplo, você vai ter 11, 12, depende do tempo que você vai estar aproveitando essa alta da taxa de juros, tá? Temos indicativos, pessoal, que a taxa de juros do Brasil ainda vai subir em 2025. Então, pelo próximo ano, eu imagino que a gente vai ter mais uma subida, ela vai terminar lá praticamente em 15%, é o que o mercado financeiro está planejando. Então, se você tem um financiamento de 10, com certeza, se você investir o dinheiro, ele vai estar sendo mais vantajoso. Isso no investimento mais seguro que a gente tem, que é o Tesouro. Você tem opções ainda mais atrativas, né? Você tem CDBs, você pega um CDB hoje de 110% do CDI, você já vai estar ganhando ainda mais, né? Você tem LCIs, LCAs que são isentas de imposto de renda, então você tem bastante situação para ganhar além da taxa Selic, né? Que é a taxa base do Brasil, você consegue render ainda mais sobre isso. Então, dessa forma que nós temos no momento atual, não vale a pena você amortizar com o seu recurso, com o dinheiro seu, você amortizar do financiamento, mesmo sendo saldo devedor. É muito mais vantajoso você pegar esse dinheiro e aplicar para você ganhar esses juros, ganhar mais do que o desconto que você teria, tá? É bem importante, mas tem algumas situações, pessoal, que amortizar é mais interessante, mesmo no cenário atual de taxa mais alta. E qual é essa situação? A principal, pessoal, é se você tem o FGTS. Então, se você tem o fundo de garantia, ele rende também, rende, legal. Só que quanto que ele rende, pessoal? Ele rende 3% ao ano mais TR. Então, é uma taxa minimamente desagradável para todo mundo. E se você tem esse recurso lá rendendo 3%, é melhor você pegar esse recurso do FGTS e antecipar do teu financiamento, que tem uma taxa de 10, de 11, de 9, de 8, mesmo que for uma taxa de 5, é mais vantajoso você trazer do teu FGTS para fazer essa amortização, que é o que eu tenho feito. Então eu não uso recursos próprios para antecipar o meu financiamento.
eu uso recursos do FGTS. A cada 2 anos eu posso pegar o meu saldo devedor e antecipar as parcelas. Então é isso que eu estou fazendo e isso tem cada vez surtido mais efeito, porque daqui a alguns anos eu já termino de quitar o meu imóvel. Além dessa questão do FGTS, pessoal, é importante você também ter alguma atenção com outros pontos, porque talvez faça sentido você amortizar nessas situações que eu vou comentar. Primeiro, se você não tem disciplina para investir, se você coloca o dinheiro lá e você já fica olhando e você já quer resgatar e você não consegue se controlar com relação a isso, às vezes sim, às vezes é melhor você pegar esse dinheiro e já amortizar do seu imóvel, porque assim você já tem o resultado imediato. E se você não tem essa disciplina de quando entra recursos você investe, talvez seja a melhor opção fazer isso. Uma outra situação é, pessoal, se a tua taxa de financiamento for muito alta, por exemplo, 12% hoje, vai ficar elas por elas, talvez você ganhe mais se você antecipar do seu financiamento. Mas se a taxa de juros subir, vale a pena repensar. Uma outra situação também que alguns possam querer, pessoal, é ter um pouco mais de controle, não ter muita dívida acumulada, e aí a pessoa vai e antecipa esse recurso, mas é importante você entender que você está buscando um pouquinho ali mais de controle, mais de gestão, né? Menos risco, mas você está deixando de ganhar uma rentabilidade melhor. Então, para a gente fazer um fechamento agora, pessoal, 2025, taxa de juros do Brasil girando entre 13%, 14% até 15% talvez, você tem que pensar se vale a pena amortizar o seu financiamento nessa situação. Se você tem o financiamento com taxa de juros na faixa de 10% ou abaixo disso, faça os cálculos. Nos meus cálculos aqui, eu não consegui fazer nenhum sentido eu amortizar ao invés de investir. Tá? Mas volto a falar aquelas outras questões que eu acabei de comentar. Se você não tem ali uma disciplina, se você não consegue investir o dinheiro, ou se você quer buscar maior segurança, se você quer ter menos dívidas, aí beleza, aí você faz essa amortização, mas de forma consciente, sabendo que você está deixando de ganhar um pouco mais com rentabilidade para fazer essa gestão, tá? Então, se você tem o FGTS, você deve utilizar ele para amortizar a sua casa, porque os juros que você recebe lá do FGTS é de 3% mais a TR. Enquanto o teu financiamento é 5, 6, 8, 10, você tem uma taxa muito elevada. Então, se você consegue tirar do FGTS e quitar ali ou antecipar as parcelas, é muito mais vantajoso para você. Beleza, pessoal? Eu queria tirar essa dúvida, foi dúvida de amigos meus, então eu acho que é bem importante esclarecer. Às vezes você não tinha parado para pensar que ao invés de antecipar, você pode investir e você ganha um diferencial que pode parecer curto, mas se você colocar isso ao longo dos últimos 2 anos, por exemplo, e para os próximos anos, talvez você está falando aí de alguns R$1.000 que talvez possa fazer diferença para você. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever se você não for inscrito, encaminhar para amigos, familiares que tenham financiamento ou que você sabe ali que tem curiosidade sobre aprender um pouquinho mais sobre o mundo das finanças, porque eu acho que tem muita coisa interessante que a gente acaba não conversando. Esse foi um assunto que surgiu numa conversa de corredor e eu achei muito importante trazer para vocês para a gente ter essa visibilidade. Se você tem um juros alto no Brasil, você pode ganhar com esses juros ao invés de simplesmente amortizar uma dívida que às vezes é baixa. Beleza, pessoal? Meu muito obrigado e até a próxima.